E nessa noite, o Espírito Santo permitiu eu trazer um conhecimento espiritual para você, igreja. Que você venha abrir os vossos entendimentos para compreender, de uma vez por todas, pelo amor de Deus, o que é ser livre, o que é ter liberdade no Espírito em Cristo Jesus. Porque tem muita gente que aceitou Jesus, mas continua preso. Tem gente que continua na igreja com Bíblia, mas continua preso, pelo amor de Deus. Continua preso ainda. Continua apanhando ainda dos demônios, dos espíritos. Está na hora de você se libertar de uma vez por todas disto. Aleluia, desliga esse ventilador aí, igreja. Bota esse ventilador para lá. Em nome de Jesus. Eu gosto do calor. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês estão compreendendo? Então, as mensagens que eu trago aqui não é minha. Eu fico o dia todo em espírito recebendo mensagem do alto. Para aqui, para daqui, para vocês. Não é uma coisa inventada minha. É uma coisa guiada pelo Espírito Santo. Para trazer para vocês que se vocês pegar isto que eu prego aqui e colocar na vida de vocês, funciona de verdade. Não é engano não, não é apenas uma mensagem, não é apenas uma pregação. Isto vai mudar a tua vida. Aleluia. Não é apenas uma mensagem. Isto aqui é uma revelação de Deus para mudar a tua vida. Mas que pena que as pessoas pegam como mensagem e sai dizendo: que mensagem linda. Tu viu, Deus falou e tu continua na mesma. Não pratica o que tu ouve. Não adianta nada tu achar a mensagem bonita e continuar na miséria, continuar na escravidão do diabo. Que adianta tu dizer que mensagem linda e continuar na mesma? Não é isso que Deus quer para você, achar mensagem bonita. Deus quer que você pratique o que Ele fala aqui, para ter resultado na tua vida. Aleluia, glória a Jesus. Este é o segredo que mudou a minha vida. Aleluia, mudou a minha vida foi exatamente isto. Não foi oração, não foi monte, não foi jejum, não foi igreja, não foi pastor. Quem mudou a minha vida se chama Espírito Santo de Deus, porque eu estou obedecendo o que Ele manda eu fazer. A obediência me faz eu ter experiência com Deus. Aleluia, glória a Jesus. A experiência com o carro faz tu dirigir o carro muito bem. A experiência com uma moto faz tu dirigir aquela moto muito bem. Aleluia. Tudo é a prática. Quando você tem prática em tal coisa, você brinca com tal coisa, porque você tem a experiência. Aleluia. Então é a prática. Por isso que Jesus diz que não é só, tem que praticar o que ouve. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então aprenda de uma vez por todas que as palavras que eu vos falo não é minha, é do Espírito Santo. Que um dia vocês sentirão falta dessas palavras. Um dia um de vocês vão entender cada mensagem pregada aqui. E vão dizer: eu estive naquele culto, eu estive naquela mensagem, eu não compreendi, eu não entendi. Porque eu estava longe, eu estava distante. Muitos vão assistir ainda mensagens minhas aqui. Eu não vou estar mais aqui. E eu espero que esteja tempo ainda de compreender a voz de Deus. Porque muitos ouvem e não compreendem. Não abre o entendimento para entender. Deus fala laranja, ela acha que é abacate. Deus fala que é abacaxi, ela diz que é maracujá. Entende tudo errado. Acaba o culto, pergunta o que foi pregado lá fora. Ela vai pensar e dizer: rapaz, eu lembro não. Como vai ter resultado na tua vida desse jeito? Me diga: ah, mas eu vim só em busca de uma oração. Coitada de você.
que vive na dependência de oração. Coitadinha de você, que você não entendeu ainda. É por isso que você vive na dependência de oração. No dia que você entender, você não vai precisar mais de dependência de oração, somente de intercessão. Porque a intercessão é uma coisa e a oração é outra coisa. Paulo disse: intercedeis um pelos outros. Eu vou interceder por você, você está lá, eu estou intercedendo por a sua vida. Isso é intercessão. Mas a oração que muitos querem é aquela que a gente põe a mão assim, em nome de Jesus, e não sei o que. Isso é uma dependência. Outro detalhe, Jesus nunca fez isso. Não tem passagem nenhuma na Bíblia, Jesus colocando a mão, como a gente faz hoje, nas pessoas, para orar pelas pessoas. Não tem momento, nem Jesus, nem o discípulo. Você não vai encontrar esse modelo de oração na Bíblia. Isso é um costume do tempo de hoje. Que por isso que não funciona. E tem muitos que só acreditam se eu for lá, pôr as mãos e orar. Se eu não orar, é como aquilo ali que eu disse ali não prestasse. Ela só acredita se eu for lá e pôr a mão e orar por ela. Aí ela acredita. Só que continua na mesma. O que faz a diferença na nossa vida não é a oração dos modos de hoje. O que faz a diferença na vida das pessoas chama-se profecia. Por isso que o apóstolo Paulo disse que dentro da igreja tem que haver revelação, tem que haver a palavra, tem que haver o louvor, tem que haver profecias. O que é a profecia, apóstolo Hamilton Lima? A profecia é: levanta-te, anda, seja curado agora. Era o que Jesus fazia. Profecias são palavras proféticas lançadas: seja curado agora em nome de Jesus. Levanta-te, anda, são palavras proféticas. Jesus não tocou em ninguém, ele ordenava: levanta-te, anda, seja curado agora mesmo. E o milagre acontecia assim, ó, dentro de segundos, funcionava. Agora, o modelo de hoje, a gente ora aqui, daqui a um mês que a pessoa vai ver se fica boa. Ah, pelo amor de Deus, para com isto. Aleluia. Porque as pessoas focou nisto e nisso estão fazendo. Aleluia. Toda vez que eu entro neste assunto, eu lembro do testemunho da irmã no roda da minha casa, que ela disse para mim que ela estava orando há 7 anos. Quantos anos? 7 anos ela orando, me mostrou os joelhos tudo calejado de tanto orar. Nessa oração ela estava pedindo a Deus para Deus curar ela, que ela não queria passar por uma cirurgia. Ela estava com problema nas suas costas, nos seus ossos. E ela disse a Deus que queria ser curada, não queria ir para o médico não. E ela entrou em oração, em círculo de oração, e um pé de oração dali, um pé de oração de cá. Ela está contando para mim isso dentro do rod lá de casa. E ela disse que ora, que ora, que ora. Aí ela disse para mim assim: apóstolo, eu cansei de orar. Eu já não sei mais o que eu faço. Os médicos me dizem que minha idade não dá, que é perigosa a cirurgia, que é capaz de eu ir e não voltar mais. Eu disse: eu estou com medo, eu queria que Jesus me curasse. E eu tenho pedido a Ele, Jesus não me responde. Mas ela é uma anciã da igreja, ela não perde culto. É uma mulher que dá dízimo, é uma mulher que dá oferta, é uma santa mulher, é dirigente do círculo de oração, em uma igreja. Mas ela está 7 anos pedindo a Deus, e Deus não responde a ela. Me diz, por que Deus está fazendo isso com a irmãzinha? Por que Deus não está ouvindo a oração dela? Por que, gente, hein? E tem um bocado de gente fazendo isso, e não tem resposta. Ninguém tem coragem de dizer essas coisas. Eu digo, guiado pelo Espírito Santo. Digo para vocês a verdade que funciona, como funcionava no tempo de Jesus, como funcionava no tempo dos discípulos. Aleluia.
Depois que ela falou tudo isso, eu disse: minha querida, tu tem 7 anos orando para Deus te curar, não é isso? Ela disse: é, pastor. Eu disse: eu só vou te dizer uma palavra, tu será curada. Eu sou novo de crente, de Queti. Tu é um ancião de muitos anos de crente. Deus não está nem aí para quem é velho de igreja. Deus não está nem aí para o teu conhecimento. Aleluia. Deus está à procura de verdadeiros que adoram Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Ele não está à procura de religioso. Aleluia. Ele está à procura de corajoso e que ore em espírito e em verdade e compreenda Ele. Ele está à procura de pessoas assim. Não é de crente religioso como está tendo no dia de hoje. O que tem de crente religioso, misericórdia. E a maioria deles estão tudo doentes dentro da igreja. Tudo enfermo. Aleluia. Por quê? Porque não compreendeu ainda o que é o Evangelho de Jesus Cristo. No dia que compreender, o mal cai por terra e sai da prisão. Aleluia. Naquele momento que eu disse isso, ela bagulhou o olho assim, olhou para mim. A filha dela, que é a missionária, estava do lado, olhou para mim. Eu disse: a senhora crê? Ela disse: eu creio. Eu disse: minha esposa, fica atrás dela aí. Naquele momento eu levantei, ela ficou de pé. Eu estiquei minha mão e disse: Jesus, cure ela agora mesmo. Ela, puf, caiu tremendo no roda da minha casa. Os ossos do corpo dela ficava estralando, que dava para a gente ouvir os estralos dos ossos dela. Jesus estava operando aquela mulher no roda da minha casa. Aleluia. Quando a missionária viu aquilo, a mãe dela caída, entrou em desespero, porque a mãe nunca caiu dentro da igreja. Ela disse: tantos anos na igreja, pastor, eu nunca caí. Mas hoje tu caiu no poder de Deus. Tu caiu para Deus te curar. Tu não pediu a Jesus para Jesus fazer a cirurgia? Ele está fazendo, e agora é sobre ti. Essa mulher levou 1 minuto ou 2 minutos no chão, tremendo e os ossos estralando. Aleluia. Quando ela levantou dali, ela já levantou curada. Eu disse para ela: faça tudo que tu não podia fazer agora. E ela mexeu para lá, desceu, subiu. E aí abraçou, mãe e filha, abraçou, choraram. Esta mulher já esteve aqui na igreja por 3 vezes. Ela já contou o testemunho dela. Foi fazer novos exames. E para a honra e glória, nos exames não deu mais nada. Ela está curada, ela tem exame na casa. Ela está curada. E depois dela, ela já trouxe mais gente lá em casa. E que foi curado também imediatamente, dentro de segundos. Aleluia. Agora, por que eu consegui isto? Como explicar isto? Como entender isto? Um crente de muito tempo não consegue. Um jovem de pouco tempo consegue. Como explicar isso? Como entender isso? É simples. Aleluia. É simples. Porque tem um bocado de crente, muitos anos na igreja, que não aprendeu ainda um negócio chamado relacionar. Não aprendeu. Tem muitos cristãos que aprenderam até o dia de hoje em ouvir, diga assim, em ouvir falar de Jesus. Ouvir falar na pregação, ouvir falar em um louvor, ouvir falar em uma TV, num rádio. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, e conhecer a Jesus Cristo é outra coisa. Entre ouvir e conhecer é totalmente diferente. Então tem muitas pessoas que precisam de relacionamento. O que é relacionamento? É conversar, é dialogar, é estar junto, é estar perto, é conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que muitos não conseguem se libertar dentro da igreja, porque estão acostumados a ouvir,
não conhecer. Por isso que está escrito: conhecereis. Ou não é ouvir não? Não é ouvir não? Conhecereis a verdade, e a verdade, a libertação só vai vir em você quando você aprender a conhecer. Será que é difícil entender isto? É difícil entender isso? Que tu precisa conhecer o mestre? Não é só ouvir nas pregações, não é só ouvir no louvor falando dele. Jesus, tu ouviu falar de Jesus? Ele salva, ele cura, ele liberta. É mesmo? É. Deus poderoso. E aí? Quer aceitar ele? Aceito. Pronto. Agora procure a conhecer. O segredo da libertação na vida do crente ou na vida de qualquer um é tu aprender a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Se tu aprender a conhecer Ele, vai lhe gerar a libertação. Se lhe gerar a libertação sobre a tua vida, você se torna um cidadão celestial. E além disso, tu estás livre. Nenhuma condenação há sobre ti. Satanás não vai poder te tocar. Não vai, ele não consegue. Naqueles que são libertos pelo Cristo, Satanás tenta, mas não consegue. Ele luta, mas não consegue. Aleluia. Enfermidade longe de você. O inimigo coloca, mas é quebrado, o mal sai imediatamente. Não permanece. Mas tem muito crente que já está com 10, 30 anos doente dentro da igreja. O que é que está precisando? Libertação. O que tem de crente com depressão, com ansiedade? Me diga que isso aí é de Deus. Ô apóstolo, isso é normal. Normal para tu que não é liberto. Mas para quem é liberto, a depressão cai por terra. A ansiedade cai por terra. Aleluia. Aonde age a ansiedade? Na mente e aceleramento do corpo. Se Deus está em mim, a Bíblia diz que a minha mente é transformada na mente então, ou o diabo ou Cristo, querido. Ou o diabo ou Cristo. Aleluia. Porque tem muitos crentes achando normal, irmão, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. E acha normal isso. Acha normal, toma vergonha na cara e vai se libertar. Vai conhecer a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. E fica aceitando Satanás ali na mente, perturbando a mente. Você está aceitando, porque não entendeu ainda o que é libertação. Aleluia. Libertação é reconhecer Jesus Cristo e ter um relacionamento profundo. Aí sim vai vir a libertação de verdade na tua vida. Aí tu vai abrir a boca e vai dizer assim, ó, eu estou liberto. Eu estou livre. O que é libertação total, apóstolo? É simples. É eu chegar no espelho e olhar para mim e dizer assim, eu estou bem. Eu olhar para mim da cabeça aos pés e não ter nenhuma condenação em mim. Nada me condena. É eu bater meus joelhos no chão para orar ao meu Deus e não ter nenhuma acusação. Porque eu estou em Deus, Deus está em mim, eu estou nele, ele está em mim. Eu e ele se tornamos um só em Cristo Jesus. Isto é libertação. Aleluia. Agora tem gente que não está liberto e quer libertar. Primeiro se liberte para libertar o outro. Aí você vai cumprir o segundo mandamento de Jesus Cristo. Qual é o segundo mandamento? Glória a Jesus. Pega outra cadeira para o varão aí. Essa cadeira deve estar com problema, guerreiro. Aleluia. Quem está compreendendo aqui? Aleluia. Glória ao nome do teu Jesus. Para cumprir o segundo mandamento, eu preciso estar liberto. Porque se eu não estiver liberto, como eu vou cumprir o segundo mandamento? Qual é o segundo mandamento? Como é? Amar o irmão como você
Tu se ama? Tu se ama? Se tu se ama da cabeça aos pés, há libertação em você. Não tem nada que te condene? Se não tem nada que te condene, a libertação está em ti. Mas se tem alguma coisa te condenando, você precisa de libertação. Não tem como você amar o seu irmão. Se tu não se ama, tu vai amar quem? Se tu não ama você mesmo. Tu chega no espelho e tu fica: meu Deus, meu cabelo está ridículo. Meu Deus, por que minha orelha é tão grande? Olha que eu já preguei várias vezes que o Espírito Santo está focando nisso. Já observou, irmã Lúcia? O Espírito Santo está focando nisso, que eu venho falando isso aqui diariamente. Tem pessoas aqui precisando de libertação nisso. Aleluia. Tem, por isso que Deus está incomodando, falando. Aleluia. Você precisa se libertar e se aceitar como você é. Foi o que Deus te deu. Você quer mudar o quê? Aí mete pó na cara. Por que mete pó na cara? Porque não aceita o rosto que tem. Nada contra o pó. Quando eu falo de pó, eu falo de maquiagem. Nada contra. Mas por trás disso aí tem uma depressão. É porque a pessoa não se aceita. Aleluia. Não se aceita. É uma depressão. E dali começa questionando o cabelo. Aí questiona o corpo. Questiona não sei o que. Questiona a barriga. E não sei o que. Por isso que eu tenho a barriguinha assim ajeitosa. Eu não ligo não. Glória a Jesus. Não estou nem aí. É o que Deus me deu. Minha orelhinha é grande, eu gosto dela. Meu nariz é de taxa, eu gosto dela. Aleluia. Meus olhos é escuro, eu gosto dela. Foi o que Deus me deu. Aleluia. E me sinto bem com aquilo que eu sou. Então, se eu me amo, eu tenho condição de amar. Agora, se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Então, tem um bocado de gente que não está liberto. Então, não está cumprindo o quê? O segundo mandamento. Vai entrar no reino? Pega aí. Eu estou pregando aqui verdade. Pega aí. Nem comecei aqui ainda. Porque tem um segredo aqui que eu quero passar para você. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Honra e glória é dado para ti. Viu o que é libertação? Você viu o que é libertação? Você acha que libertação é expulsar o demônio da pessoa e está tudo resolvido? Nada disto. Nada disto. Isso não é libertação. A libertação é quando você reconhece a Jesus Cristo como o único Salvador e começa a ter um relacionamento com Ele. E isso gera a libertação. Porque tem muitos que manifestam, a gente expulsa o demônio e a pessoa continua com o problema. Mas quando a pessoa decide a buscar a Cristo, a ter um relacionamento com Ele, a partir daí começa a gerar a libertação. Aí o que vai acontecer? Você não vai manifestar mais. Mas enquanto você não fizer isso, quando eu orar você vai manifestar a qualquer hora. Aleluia. Quer parar de manifestar? Comece a ter um relacionamento com quem? Com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Que isso vai lhe gerar de verdade uma libertação e vai mudar a tua vida. E em todas as áreas. Isto é libertação. Se você quer mudança na tua vida, quer que algo aconteça, se chama relacionamento com Jesus. Só que as pessoas ficam enganadas, só pedindo oração, oração, oração. Ora por mim. A gente ora, querido. Naquele momento vai até funcionar, mas o problema está lá em você. Lembra de Saul? Deus tirou o Espírito Santo de Saul. Quem entrou nele? Um espírito maligno. Aí ficou endemoniado dentro de casa, quebrando tudo. Aí de repente chamaram
o menino Davi para tocar o quê, ó? Harpa, instrumento. Aí Davi, quando ia tocar para Saul no quarto dele, o demônio saía. Saul ficava tranquilo, porque o espírito saía. Ele ficava calmo, ficava leve, ficava tranquilo. Quando Davi dava as costas que ia para casa, quem é que voltava? Agora, por que o demônio voltava? Porque Saul não queria nada mais com Deus. Tem como uma pessoa dessa ser liberta? Não tem. A gente vai orar, vai orar, vai orar. É 1 ano orando, 10 anos orando, a mesma coisa. E não vai libertar. A oração não liberta ninguém. O problema está lá. Agora, se você buscar a conhecer a Cristo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, você vai conseguir a libertação. E isto vai mudar a tua vida. O que vai mudar a vida de um cristão ou de qualquer pessoa é aprender a conhecer a pessoa de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem está compreendendo aqui? Glória a Jesus. A igreja nos ensinou que existe 2 ou 3. Vê aí. Pai, Filho e Espírito Santo. Quanto tem? Hã? Quanto? 3. Pai, Filho e Espírito. Tem quanto? É 3 mesmo? Hã? Então parece que tem 3 deuses. É isso? Isso que ensinou a gente foi religião. Religião. Fica parecendo que é 3 deuses. Que existe o Pai, existe o Filho, Jesus Cristo, e existe o Espírito Santo. Quando João, do Apocalipse, ele teve a visão em espírito, quantos tronos ele viu? Ele não viu 3 lá não? Mas a Bíblia diz que Jesus está sentado, mas tem outro do lado de Jesus vazio. Mas o mundo reconhece como 3. Só que não é 3. Diga assim, é 2. Diga de novo, é 2, que ao mesmo tempo se torna um só. Quer que eu te explique isso? Para tu compreender? Para tu entender de uma vez por toda, que eu não sei até onde essa mensagem vai, que eu estou ministrando aqui hoje, que o Espírito Santo mandou eu trazer esse conhecimento espiritual. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Vamos lá? Pai, Filho e Espírito Santo. Dá aparência que tem 3, ou até 4, né? Mas na verdade é 2. Aqui está falando do Pai, diga assim, do Pai e do Filho. Só. Por que, apóstolo? Porque o Espírito Santo é o Pai. Só isso. O Espírito Santo é o Pai. Só acrescentou o Pai. O Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo é então é o Filho e pronto. É desse jeito. É o Filho e o Pai. O Pai e o Filho. A Bíblia nos mostra 2. O Criador de todas as coisas, o que manifesta o poder, o que manifesta o movimento, o que faz existir as coisas, se chama o Pai. Aleluia. E o Filho é que recebe a glória que o Pai faz.
trabalho o ano todo construindo. Quando eu me for embora, quem recebe? Quem recebe? Então tudo que eu produzi ficou para quem? Muito bem. E a glória ficou para quem? O filho. Mesma coisa é na área espiritual. O pai faz. Quem recebe a glória? O filho. Quem é o filho? Jesus Cristo. Aleluia. Nós, como cristãos, temos que aprender a reconhecer o filho e o pai. Não é só Jesus. A igreja, ela está acostumada a só reconhecer o... E estão esquecendo do... Está errado. Não tem como, não pode. Não é só Jesus, não é só o Filho. Tem que haver um intercâmbio, um dos dois, para a coisa acontecer. É aí que está o segredo. Hoje eu estava conversando com um apóstolo lá de São Paulo. Ele ligou para mim, me perguntando: apóstolo Milton Lima, eu tenho assistido os seus vídeos, eu tenho visto aí Deus te usando poderosamente, apóstolo. Deus me usa aqui, mas eu queria ser usado assim como o Senhor. Apóstolo, me diz qual é o segredo para ser usado assim como o Senhor. Hoje eu estava conversando com ele. Eu disse para ele: guerreiro, não existe segredo. Ele disse: apóstolo, eu tenho feito aqui, não consigo. Eu oro o povo aqui, eu faço, eu não consigo. Ele disse: eu vou no monte, eu oro, eu jejum, eu não consigo. Ele disse: eu lhe acompanho aí, o senhor faz de uma maneira tão fácil, tão simples. Eu disse: pois é, porque eu descobri o segredo. Que não é segredo. Aleluia. Eu descobri que além de eu honrar o filho, eu preciso honrar. Eu aprendi que além de eu conhecer o filho, eu preciso conhecer. Pronto. A partir daí a minha vida mudou por completo. Em eu conhecer Jesus Cristo, a minha vida começou a mudar. Quando eu comecei a conhecer o Pai, eu recebi unção, eu recebi poder, eu recebi autoridade. Quando eu conheci porque o Pai, ele gera isso, poder e autoridade. Aleluia. Era o que eu precisava, de poder e de autoridade. Aumenta mais esse fundo aí, que eu estou sentindo ele aqui. Toda vez que eu falo dele, ele manifesta em mim. Toda vez que eu falo disso, ele manifesta em mim. Eu fico elétrico, a minha mão começa a formigar, minha mão começa a dar choque. A unção começa a vir quando eu começo a falar dele. De quem? Do Pai. Aleluia. Observe, Jesus teve que esperar uma determinada data para ele continuar e fazer a missão dele. Curas, milagres. Para Jesus operar milagres e cura, ele precisou o quê? Ele esperou a hora e ele teve que ir lá no Jordão, aonde João Batista estava batizando com o quê? Com água. E João Batista sempre dizia: ora, eu vos batizo com água, mas está vindo um aí que é maior do que eu. Ele vai batizar vocês, não é com água, mas vai batizar vocês com fogo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus, com fogo de Deus. Aleluia. Jesus Cristo. Quando João acaba de falar isso, o que é que chega? Aí João Batista: eis aí o Cordeiro, eis aí o Filho de Deus. Aleluia. Que não sou digno de desatar nem. Naquele momento Jesus entra nas águas e João Batista batiza com água. Naquele momento, o que é que acontece? O que é que Jesus recebe? Ele recebeu o Pai, o Espírito Santo veio sobre ele. A Bíblia diz que uma nuvem apareceu e naquela nuvem uma voz dizendo: eis aí
o meu filho amado. De quem era essa voz? Do Pai, do Espírito Santo, falando com João Batista. Esse é meu filho amado. A partir dali, o Espírito Santo, diz a palavra, que o Espírito Santo, o Pai, conduziu Jesus para onde? Para curar os enfermos? Para expulsar o demônio? Para ser provado. Diga assim, para ser provado. Não existe fazer a obra sem primeiro ser pelo amor de Deus. Tem gente que quer fazer a obra de qualquer jeito. Por isso que vai, quando vê, cai. Se desvia, não aguenta. Porque acha que é assim. Glória a Jesus. A Bíblia diz: e Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser e lá ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Depois desses 40 dias e 40 noites, ele foi fazer o quê? Prosseguiu o ministério dele de curas e milagres e anunciar o seu reino. Para Jesus curar, teve que precisar do Espírito Santo. Quando você vai ler os versículos da fala de Jesus, pare para analisar cada cura. Antes dele curar qualquer coisa, ele pede permissão a quem? Observe na Bíblia. Jesus não é Deus, não precisava então do Pai pedir permissão. Mas por que ele pedia? Jesus fazia questão de honrar o Pai o tempo todo. Jesus falava do Pai o tempo. Jesus dizia para o discípulo: olha, meus filhos, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Aí Jesus dizia: eu e o Pai somos um só. Aí Jesus dizia assim, ó, as obras, Jesus falava, as obras que eu faço, as curas, os milagres, não é eu que faço, mas o Pai que está em mim é que faz essas obras. Jesus está declarando que todos os milagres que ele fez, não foi Jesus Cristo que fez, foi o Pai que fez. Agora, por que foi o Pai que fez? Porque é o Pai que move curas, milagres. O poder não é do Filho, o poder vem do Pai. O Pai é que cria todas as coisas. É através do Pai, do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então Jesus fazia questão de apresentar o Pai para o Espírito Santo. Olha, de tanto Jesus apresentar o Pai, o discípulo, que Filipe disse assim para o mestre: mestre, já que tudo é o Pai, mostra-nos ele quis dizer, eu quero conhecer mostra, Senhor, que eu quero conhecer. Tu fala tanto do Pai, eu quero conhecê-lo. Aí Jesus disse: Filipe, há tanto tempo tu estás conosco e não tem visto o Pai? Filipe, se tu olhar para mim, tu vai ver o Pai, porque eu e o Pai somos um só. Quer ver Deus? Olha para mim agora. Ele está aqui usando minha boca para falar com você. Ele está aqui agora, através da minha vida, nesse altar, nesse momento, falando com você. É o Pai. Mas não é Jesus, não. Jesus está lá no trono, sentado, observando tudo, vendo tudo, através do seu Pai que está aqui na terra. Quem está aqui conosco não é Jesus. Quem está aqui é o Pai, o Espírito Santo enviado. O Filho subiu e o Pai desceu. O Pai, o que move, o que faz, está com a igreja e a igreja não reconhece. O Espírito Santo falou para mim. O Espírito Santo disse para mim: filho, o meu filho foi enviado para os seus e os seus o rejeitou. Eu, o Pai, fui enviado pelo Filho para a igreja e a igreja está o rejeitando.
A gente vai dentro dos cultos, nas igrejas, é pouco ouvir falar do Pai. Poucos reconhecem o Pai. É Ele que está aqui, Ele é o Consolador, Ele que está cuidando de você, é Ele que vai te ajudar. É o Pai que está aqui. Ainda para ficar mais gostoso, você pode pesquisar depois no Google tudo isso que eu estou falando. Ainda para ficar gostoso, Jesus vai dizer: olha, o Pai, Ele é mais poderoso do que eu. É Jesus que fala isso. Ah, você diz que Jesus é poderoso? O nome dele é maior do que todos os nomes? Perfeito, Ele é mesmo. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é mesmo. Mas o Pai é muito mais do que o Filho. Porque o próprio Filho diz isso na Bíblia, que o Pai é maior do que Ele. Querido, a Bíblia disse que do Filho a gente pode blasfemar contra Jesus Cristo e Jesus vai nos perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é perdoar. Ele vai te perdoar, mesmo tu blasfemando contra Ele, Jesus vai te perdoar. Aí a Bíblia diz agora: do Pai, do Espírito Santo não há, ai daquele que blasfemar contra. Então, que Deus é esse que não pode blasfemar e não tem perdão? É o Espírito Santo que está aqui na terra com você, e muitos de vocês não reconhecem. Não consegue compreender que o Todo-Poderoso está do teu lado. O que move, o que faz. Fica um bocado de crente covarde, com medo dos gigantes, e com o Todo-Poderoso do lado que derruba gigante. Quem derrubou aquele gigante Golias ali não foi Davi, foi o Pai, foi o Espírito Santo. Quem abriu aquele mar vermelho não foi Moisés, foi o Espírito Santo. Quem matou aqueles exércitos ali não foi o povo, foi o Espírito Santo. O Todo-Poderoso está com você e você não entende, você não reconhece. Por isso que você fica sofrendo. Por isso que tem um bocado de crente sofrendo. Porque o gigante das enfermidades está tomando conta de um bocado. Porque não reconhece o Pai, porque se reconhecesse, ia mandar as enfermidades para o quinto dos infernos. E não aceitaria, e o mal cairia por terra. É falta de libertação, de reconhecer o Pai, querido. Enquanto você não aprender a reconhecer o Pai, a libertação não chega na tua vida. Não adianta. Pode ter Bíblia, pode ter o que tu quiser. Ou tu aprende a ter um encontro com o Filho e o Pai, ou tua vida não muda. Tu não consegue ser liberto. Aleluia. A libertação vem através disto. Por isso que tem um bocado desviado dentro da igreja, com Bíblia, está louvando, está pregando, mas está longe do Filho e do Pai. Aleluia. Aí gerando escândalos e escândalos. Por quê? Porque nunca aprendeu ainda a reconhecer o Filho e o Pai. No dia que tu conhecer a Jesus Cristo e o Pai, a tua vida muda, o teu caráter muda, o teu pensamento muda, tudo muda, tu é transformado. Aleluia. Aquele velho homem que mentia, que fumava, que bebia, que falava mal dos outros, que era contendeiro, morreu. E surgiu uma nova criatura liberta e transformada. E cheio de temor de Deus. José era assim, Daniel era assim. Agora muitos cristãos de hoje, coitadinho. Por isso que Jesus disse que vai ser como o dia de Noé. Poucos serão arrebatados. Poucos. Porque uma massa de cristãos existe no mundo, mas não aprenderam a reconhecer o Pai ainda. Então como vai entrar no reino? Se não reconhece o Pai, só reconhece o Filho. E tem que haver a ligação Pai e Filho. Glória a Jesus. Então aqui em 1 João, eu vou pregar tudo que eu já estou pregando. Em 1 João capítulo 2, verso 25, está escrito uma coisa muito importante.
muito importante que a igreja não compreende. E que eu espero que a partir de hoje você compreenda. Olha para mim aqui, antes da gente ler. Nesse momento aqui eu estou ensinando a vocês, guiada pelo Espírito, amém? Mas quando tu conhecer o Filho e o Pai, não vai precisar eu te ensinar. Quem vai te ensinar não é mais eu. Ah, é loucura isso? Não, é a Bíblia que diz. Quem vai te ensinar agora já é o Pai, através do relacion diretamente com o vô. Isso é incrível, não é? Eu estou vivendo isso. Essa sabedoria que eu tenho não é outros pastores que estão me ensinando, não. Eu sou analfabeto. Você vê que eu ainda embolo aqui a língua ainda de falar. Toda a sabedoria que é me dada, é Ele que passa para mim. Toda mensagem é Ele que passa para mim. E eu passo para vocês. Quem me ensina tudo e todas as coisas é Ele. Ele me ensina como orar, determinar a cura na vida das pessoas, como é, como não é, como expulsar a legião, como expulsar um demônio, como curar uma enfermidade que está com câncer. Ele me ensina tudo como é. E eu tenho feito, e tem fonção. Pronto. Isso aqui não aprendi de curso. Isso aqui eu não aprendi em livros. Isso aqui eu venho aprendendo através dele. Ele fala comigo, eu escuto a sua voz. Aleluia. Quando a igreja aprender a ter relacionamento, vai entender tudo que eu estou falando aqui. Aleluia. Imagine você dobrar o seu joelho para falar com um Deus invisível e ter resposta. Não é bom ou não é? É ou não é? Mas como é ruim você orar, ora, fala e não tem resposta. Parece que Deus não existe. Isso não é ruim, não? Como é ruim você falar com a pessoa que não te responde nada. Tu vai ficar lá? Então tem um bocado de gente vivendo assim, cara, se comunicando com Deus sem resposta, porque não aprendeu relacionamento. O Espírito Santo está te ensinando a verdade que liberta nessa noite. Aleluia. Para você ter resultado positivo na sua vida, para as coisas funcionar e você ter resposta, que não tem coisa melhor do que você falar com Jesus Cristo, pedindo uma resposta e Ele te dá. Aleluia. Primeiro João, capítulo 2. Aguenta um pouquinho, a gente já termina. Glória a Jesus. Capítulo 2, verso 25. Está escrito assim: esta é a promessa que Ele nos fez. A vida, quem prometeu isso? Jesus. 26. Estas coisas vos escrevi acerca do que vos engana. 27. A unção que vos recebeste dele ficará em vós, e não tende necessidade de que alguém vos, mas com a unção vos ensinará todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. De quem é a unção? É de Jesus ou do Espírito Santo? Ele está dizendo aqui, o que é que ensina? O Pai, através da unção. Quem conduzia Jesus Cristo era o Espírito Santo. Quem dava toda aquela sabedoria para Jesus era o Espírito. Quem revelou que Natanael estava debaixo da árvore foi o Espírito Santo. Quem revelou para Jesus Cristo que aquela mulher tinha 5 maridos, que ela tinha ainda não era? Quem revelou?
Ah, tem gente que esse negócio de revelação é mentira. Então, Jesus está revelando aqui. Bobo é você que não acredita nas coisas de Deus. Você é um bobo. Precisa amadurecer a mente, que o mundo espiritual é real. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. A unção é real. Esta unção está aqui comigo. Está aqui comigo. Através do Pai, através do Espírito Santo. Hoje eu não tenho medo de determinar cura em um paralítico. Eu não tenho medo. Agora muitos pregadores prega, mas tem paralítico lá, ele não tem coragem de determinar porque tem medo. Não estão acostumados com o poder, com a unção. Mas tudo isso é real. O poder de Deus, ele é real. E quando você conhece a Ele, Ele te enche de unção. Ele te enche de conhecimento. É espiritual, não é carnal. Não é mentira, isto é verdade. Aleluia. Glória, aumenta mais o fundo. Isto é verdade. Quem acredita nisto? A unção é que move através do Espírito Santo. Andará, aleluia. É a unção que faz essas coisas. É a unção que opera. Glória a Jesus. Chega essa câmera mais para cá aqui. Em nome de Jesus Cristo. Vou mostrar para vocês que é a unção que move. É a unção que faz. Ela é real, ela existe. E vocês podem viver nessa unção. Não é só o pastor, não é só o apóstolo. É a igreja. Quem é a igreja aqui? O Espírito Santo veio para a igreja. Não só para um só. Veio para nós que somos igreja. Reconheça o Pai, que tu terás tudo na tua vida. Eu digo, é tudo. Tudo. E a Bíblia diz que além desse tudo vem com abundância. É tudo em abundância. Mas aprenda a reconhecer para isso acontecer. Porque enquanto você não aprender, você não vive a abundância de Deus. Você não vive o comereis o melhor dessa terra. Tu está comendo o melhor dessa terra? Ou tu está sofrendo na garra do diabo? Porque o Espírito Santo vai fazer tu comer o melhor dessa terra. Não precisa tu ser rico, empresário, não. Basta tu ser cheio dele. A carne boa vai chegar, a roupa boa chega. Tudo ele envia de bom e de melhor para você que é filho dele. Aleluia. Não precisa ser riqueza, não. Jesus tinha de tudo. Vestes caríssimas. Perfume do bom e do melhor. Perfume mais caro foi derramado em cima dele. Derramado. Quem é que fazia isso? O pai nele, cuidando do filho. Hoje eu vivo isso. Tudo que eu tenho é ele que me dá. Ele me deu esposa, me deu família, me deu os vestes. Aleluia. Eu vivia mendigando antes, enquanto eu não conhecia ele, cara. Enquanto eu só conhecia o filho, eu estava ainda vivendo miséria. Em uma vida miserável. Desejava comer uma carnezinha, tá ruim, não conseguia. Era só ovo. Quando eu dizia, Jesus, não aguento mais comer ovo, pai. E ovo está até caro hoje, né? Aleluia. Glória a Jesus. Meu irmão, para eu comprar uma peça de roupa, Jesus, minha esposa, meu Deus. A gente ficava catando alguma irmã que, você não quer doar alguma coisa de roupa, não? Ela vestia a veste dos outros. De irmã que dava para ela. Mas estava na igreja. Do modo religioso. Cheio de regra e doutrina de homem. E a gente vivendo a miséria.
Minha vida só veio mudar quando eu aprendi a conhecer o Espírito Santo, o Pai. Quando eu vim conhecer o Pai, a minha vida começou a mudar. Aleluia. As bênçãos começaram a chegar. Quando eu comecei a conhecer o Pai começou a me dar tudo. Aleluia. Para a honra e glória. Um sapato, meu Deus do céu. Eu tinha um sapatinho que tinha um buraco por debaixo. Meu chinelo era com a presilha lá no negócio lá, ó. Com aramezinho, uma vez era presilha que botava. Eu na igreja. E nesse sofrimento. Glória a Jesus. Mas quando eu encontrei o Espírito Santo, tudo mudou. Hoje, para a honra e glória, está lá o meu guarda-roupa. Não estou falando isso para me exaltar. Estou dizendo para vocês que o Espírito Santo faz. Ele é real, ele cuida sim dos seus filhos. Aleluia. Não precisa tu ser empresário, ter riqueza, não. Tu só precisa obedecer a Ele, conhecer a Ele. Tua vida será mudada, tanto na área física, na área espiritual. Aleluia. Meu guarda-roupa está de um lado a outro, cheio de paletó. Que tem paletó que eu não usei ainda, que nem usei aqui ainda. Está lá. Ah, apóstolo, tu que compra? Não, é o Espírito Santo que me dá. Tem um guarda-roupazinho também, outro, que está lá, ó, cheio de sapato, que eu olho lá, agora não sei nem o que é que eu calço. Teve um dia que eu disse: Espírito Santo, teu filho está precisando de um sapato. Falei isso de noite. No outro dia chegou, foi quanto? Chegou 4 pares de sapato. Aleluia. Só me dá assim com abundância. E do bom e do melhor. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu abro a dispensa lá, que eu olho, estava de Jesus, está esvaziando. Quando eu penso que não, a cesta básica chega. Todo dia. A gente não tem salário aqui na igreja. Aleluia. Não tem. E eu sou fiel. O que é de Deus é de Deus. O que é meu é meu. Eu tenho esse entendimento. O que é de César é de César. O que é de Deus é de Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é meu é meu. Aleluia. Glória a Jesus. Eu tenho isso comigo. Você está, mas porque está entrando dinheiro, por isso que ele está assim. Não. Está repreendido em nome de Jesus. Tudo que eu tenho foi pessoas guiadas pelo Espírito Santo que me deu. Tudo que você está vendo aqui dentro dessa igreja, tudo foi dado pelo Espírito Santo. Usando pessoas. Glória a Jesus. Como é que ele não faz? Ele faz, ele abençoa, ele se move. Mas se você aprender a conhecer a ele, glória ao nome do Senhor Jesus. Isto é real. Aprenda a reconhecer o Pai, que a tua vida vai mudar. Você acha que vir para o culto, vou para o culto hoje, que vai resolver os teus problemas? Não vai. Hoje eu vou lá no culto receber a oração do homem de Deus que vai mudar a minha vida. Não vai. O que vai mudar a tua vida é tu reconhecer o Pai e o Filho. Isso vai mudar de verdade a tua vida para sempre. Para sempre. A libertação é esta na tua vida. Glória a Jesus. Mas quem tem o Pai tem tudo. Tem tudo. Aleluia. Quem tem o Pai faz a diferença. Aonde ele for, o que ele fizer faz a diferença. Aleluia. Quem tem o Pai, ele ensina tudo. Se eu for contar aqui testemunho, a gente vai ficar a noite toda. De tanta coisa que o Pai tem feito na minha vida, de sobrenatural. Aleluia. Quem tem o Pai ordena os anjos. Porque você tendo Pai, você tem autoridade no mundo. O que é que você vira no mundo espiritual? Um soldado. Diga assim, um soldado. E todo soldado ele tem autoridade. É dado pelo Pai essa autoridade.
E dependendo do relacionamento que tu tá com ele, dependendo do nível de relacionamento que tu tá com ele, o que acontece? Tu sobe aí tu começa como soldado, daqui a pouco tu é o quê? Coronel, general, capitão, tu vai subindo de hierarquia. No mundo espiritual a mesma coisa. Isso vai de acordo com o relacionamento que tu tá tendo. É dessa forma. Aleluia. Hoje eu já me tornei um comandante espiritual aqui na terra. Eu já me tornei um general espiritual aqui na terra, porque o general do general está lá. Mas aqui na terra, conduzido pelo Espírito Santo, já me tornei esse general. Então tudo que eu disser aqui funciona. Tudo que eu falar acontece. Tudo que eu ordenar funciona. Por quê? Porque eu já me tornei isto através do relacionamento que eu tenho com o Pai. O Pai já me titulou essa posição. Ele já me selou com isto. Aleluia. Por causa desse relacionamento que eu tenho com Ele. Glória a Jesus. Aleluia. Aí se eu ordenar o anjo, para o anjo operar aqui dentro, ele opera. Se eu dizer para os espíritos malignos, sai, eles vão sair. Se eu dizer ao espírito maligno, fica de joelho aí agora, eles vão ficar, eles vão obedecer, porque é uma autoridade falando. Agora quem não tem autoridade, o demônio faz, quem é tu? Tu não tem autoridade não. Ele zomba de você. Porque ele olha para você e vê. Paulo expulsava os demônios com autoridade, os demônios saíam. Mas os filhos de Cefa conseguiram? Porque não tinha autoridade. Apanharam dos demônios. Isto que eu estou pregando é uma verdade. Aleluia. É a autoridade que o cristão, o homem de Deus, tem que ter através de relacionamento. Não é só oração, não é só monte. Se chama relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia. Fica de pé, minha irmã aí. A senhora aí, a irmã aí. Fica aí no meio, a senhora aí. Aleluia. Deixa a Bíblia aí. Fica mais para cá. Mais para o meio. Aí tá bom. Glória a Jesus. A senhora não está precisando de unção. A senhora não está precisando de ajuda. Tem decisões para tu tomar. E essas decisões para a senhora tomar, a senhora sozinha vai tomar a decisão errada. Mas com um ensinamento do Espírito Santo, conversando contigo, tu vai tomar a decisão certa. Não é isto? Então, a unção que está aqui em mim, vou pedir para chegar até você. Quando Jesus estava ali no caminho, a mulher do fluxo de sangue, lembra? Desceu e tocou aonde nele? O que foi que Jesus disse? Uma palavra-chave. Jesus orou por ela? Jesus tocou nela? Ela que tocou? E Jesus disse, alguém que eu senti, ele sentiu que dele saiu. Então a gente sente quando a unção, ok, isso é real, eu sinto isso. Quando a unção sai de mim, porque é real. Glória a Jesus. Estou falando aqui porque tem base na Bíblia, é real. Glória a Jesus. Aquela unção que saiu de Jesus curou a mulher. Porque a unção faz isso. Isaías diz que a unção quebra o jugo de quê? De enfermidade, de problema. A unção quebra quando chega até você, quando toca em você. A unção faz a diferença. Tem gente que tem medo da. Você não deveria ter medo da unção. Você precisava desejar a unção, porque é a unção que vai fazer a diferença. Tem gente que fica se prendendo. Não quero unção, não faça isso. Abre espaço para a unção de Deus entrar em você, porque quando a unção entra, vai quebrar toda a enfermidade, arranca tudo. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo, libera unção
sobre a vida dela agora. Eu desci lá para tocar nela. Eu empurrei ela. Quem fez isto? Foi ele, não é eu. Através de mim. Mas por que eu consigo fazer isto? Isso se chama relacionamento. Relacionamento. O varão aí, fica de pé. O varão de camisa branca, vai. O irmão aí, isto. Fica de pé. Glória a Jesus. Vai ser com tuas mãos. Vê que ela estava aqui mais perto, ele já está mais distante um pouco. O que tu vai receber, ok, é porque ele está se comunicando comigo. O que tu receber aqui agora, tu vai chegar em casa e colocar as tuas mãos, tu está recebendo na tua esposa. Ela vai sentir um negócio assim, mas é Deus quebrando algo nela. É o que ele está me dizendo aqui. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Passe com tuas mãos. Isto. Feche teus olhos. Observe que eu peço a Ele, ao Espírito Santo. Era o que Jesus fazia. Pedia ao Pai permissão. Porque não é eu. É o Pai que faz. Espírito Santo. A unção que está em mim. Dê para Ele. Dê para Ele, Espírito Santo. Com mais força. 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 Não fui lá, não toquei nele, só ordenei. Se eu tenho essa capacidade para isso, imagine outras coisas. É possível ou não é? É real ou não é? Pode ser assim, muitos dizem, ele combinou. Pergunte depois a ele se tem combinação aí. Porque tem gente, né, que a incredulidade é tão grande que acha que a gente combina tudo. Mas não é. Tudo isso é real. Aonde eu vou acontece isso. Eu fui fazer um culto em uma roça, longe, em uma casa. Quando eu cheguei lá, nessa casa tinha um bocado de gente. Ele convidou o vizinho. Já estava todo mundo esperando assim na sala. Irmã Lúcia, quando eu botei meus pés, cheguei na porta. Quando eu botei na porta, que o povo me olhou, as pessoas começaram a cair. Sem eu dizer uma palavra. Eu disse, eita Jesus, foi o pisou assim, foi eu, apóstolo Hélio. Pessoas começaram a cair manifestado. Por que isso? Isto é a unção em mim. O poder de Deus, aleluia. Não precisa força. Porque tem gente, um bocado de cristão, que acha que a libertação, o poder é na força. Aí fica lá, em nome de Jesus, bora, sai, e não sei o que, vambora. Pelo amor de Deus, é na hora de quebrar o percurso da pessoa. Precisa isso? Você viu na Bíblia alguém fazer isso? E por que muitos ficam fazendo? Não existe isto. Basta uma palavra, a coisa funciona. Aleluia, glória a Jesus. Mas eu apóstolo, mas só funciona quem ficar de pé? Não, até sentado mesmo. Tu sentado aí, varão, levanta as mãos assim. O varão aí. Tu sentado, pode ficar sentado, levanta as mãos. A unção vai chegar aí, tu sentado. Tu sentado, a unção vai chegar aí. Diga assim, eu quero a unção. Diga, eu quero a unção. Diga, eu quero a unção. Diga mais uma vez, eu quero a unção. Mais uma vez, eu quero a unção.
Mais uma vez eu quero a unção. Mais uma vez eu quero a unção. Olha a unção chegando aí, ó. Olha a unção chegando. Olha lá. Olha a unção chegando. Chega. Olha a unção chegando, ó. Ele não vai suportar na cadeira. Ele não vai suportar na cadeira. Mais unção sobre ele. Mais unção. Mais unção. Mais unção. Mais unção, Espírito Santo. Mais unção sobre ele. Mais. Aplauda ao Senhor. Se eu estou aqui perto, tem pessoas que me ligam dos Estados Unidos, do Japão, de outros lugares, através de um aparelho de celular. Eu digo, receba, a pessoa cai lá. Né, Thaís? Eu daqui de Mutuípe peço para o Espírito Santo tocar em uma pessoa lá nos Estados Unidos, já aconteceu várias vezes, e da pessoa cair lá. Não há distância para a unção. Não limite o poder de Deus. O poder de Deus não pode ser limitado. Não limite, porque esse poder é poderoso. Esse poder está sobre o universo. Aleluia. E quem se torna um general espiritual pelo Espírito Santo, é-lhe dado todo o poder. Toda a autoridade está sobre ele. Aleluia. E foi me dado para mim e acabou. Aleluia. Muitos tentam nos derrubar, mas não conseguem por causa do Espírito Santo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus, o Rei da glória. Vocês compreendem isto? Aleluia. Este poder real toca em você, que você vai ao chão. Mas por que quando a unção chega, derruba as pessoas? Porque a unção, ela é eletricidade. É que nem energia. Toca o dedo na energia para tu ver. Ela amolece o teu corpo como tu toma um choque. E é por isso que tu vai ao chão. A Bíblia diz que dentro do templo, no dia que Salomão preparou sacrifício a Deus, a Bíblia diz que no momento dos louvores e da adoração, a nuvem de glória entrou dentro do templo, de tal maneira que derrubou todo o sacerdote ao chão. Está escrito. Não aguentaram a unção, foi todos ao chão. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ela ficou de pé? A Bíblia diz que ela caiu, sentada e tremendo. Leia que você vai ver. A unção faz isso. É por isso que as pessoas caem. E os religiosos não entendem, não compreendem. Aleluia. Aí na linguagem deles isso é o diabo. Na linguagem dos religiosos, o poder, tudo é o diabo, que Deus não faz mais nada. A Bíblia diz, na descida do Getsema, Jesus e os discípulos, João, Pedro e Tiago, na descida do Getsema, vinha Judas, com povos, com pau e pedra para prender o mestre. E alguém gritou: quem é Jesus? Aí a Bíblia diz que Jesus disse assim, ó, sou. Lê lá direitinho que tu vai ver que quando Jesus disse assim, sou eu, a Bíblia diz que todos caíram. Por quê? Não tem lógica Deus você perguntar assim, você chegar aqui, quem é Hamilton Lima aí? E eu dizer sou eu e vocês caírem. Tem lógica? A não ser através da unção. Porque vinha povo ali com pau e pedra para prender Jesus. Quando Jesus disse sou eu, a maioria caiu ao chão. Jesus estava tão cheio que não suportaram a unção e muitos foram ao chão. Só que as pessoas, os religiosos, não compreendem, não entendem a manifestar de Deus, ignora o poder de Deus. Por isso que eles vivem doentes e fracos dentro da igreja, com Bíblia na mão, pregando, cantando e doente. Chega em casa, já chega gemendo. Oi, mas tu não estava no culto, tal? Oi. Tu não estava perto de Jesus? Estava.
Vocês compreendem? O que é que gera libertação? O Espírito Santo. E eu estou aqui pregando uma chave poderosa para mudar a tua vida. Quer se tornar um general? Quer se tornar alguém com autoridade espiritual? Siga isso que eu preguei aqui. Quer ter autoridade? Siga isso aqui. O segredo está aqui. Pratique o que você ouviu aqui hoje. E daqui a um mês, me conte. Pode me chamar de mentiroso. Pratique. O que você ouviu aqui, pratique. Se não mudar a tua vida, pode vir aqui e me chamar de mentiroso. Eu estou gravando aqui. Eu deixo até tu falar no ar. Porque eu sei que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Se tu fizer o que está dizendo aqui, vai acontecer libertação de verdade na tua vida. A libertação vai vir, o poder de Deus vai vir, a sabedoria vai vir. E tudo vai ser diferente na tua vida. Glória a Jesus. Vocês compreendem isto? Aleluia. Glória a Jesus. É muito forte o poder de Deus. Em distância, o Espírito Santo tocou em você. E se eu tocar em alguém, o que acontece? Se com essa unção que está aqui, com essa energia, eu tocar em alguém, o que acontece? O choque será maior. Você vai ficar assim. É assim ou não é? Por quê? Porque eu sou a energia agora, por causa do Espírito Santo, que é a energia que está dentro de mim. Aí tem hora que eu sinto choque. Tem hora que eu estou com o celular eu vou longe. Tem hora que eu tomo um supapo com o celular, porque entra em conexão o celular e a unção em mim. É incrível. Tem hora que eu tomo cada choque eu faço assim, ó. Eu digo, oxe. É da unção do Espírito Santo. Glória a Jesus. É a unção. A unção faz isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Me dá sua mão aqui. Fica de pé. Ó, logo de início eu vou pegar na tua mão. Tu não vai sentir nada de início agora. Tu só vai sentir quando eu ligar a tomada. Que nem a tomada aí. Você pegar no fio descascado, sentar desligado, dá choque? Não, dá choque não. Só vai dar choque quando tu liga. Então a unção só funciona quando eu ligo. Quando eu ligo, a unção ela vai. Tem vezes que a unção ela fica fraca. É aquela unção 110, ela fica fraca, a pessoa fica, aí vai. Aí observe o que eu digo, Espírito Santo, aumenta isso. Espírito Santo, aumenta isso. Está percebendo que eu falo isso? Comando, Espírito Santo aumenta. Aí a pessoa está aumentando. Aumenta mais, Espírito Santo. Mais, aumenta mais, Espírito Santo. Aí a pessoa, puf. Por isso que eu fico assim, ó, mais, que é para aumentar. Isso são comandos. Isso tudo é real. Glória a Jesus. É comando. Aqui, ó. Ela vai tocar na minha mão. Agora não vai acontecer nada. Mas quando eu começar a dar comando, ela vai começar a sentir energia. Espírito Santo. Aí, ó. Começa a ligar. Começa a ligar. 110. Começa a ligar. Isso. Vai ligando. Vai aumentando mais isto. Vai aumentando. Aumentando mais. Aumentando mais forte. Mais forte, Espírito Santo, mais. Viu? Satanás aguenta essa unção?
Ele não quer conta comigo por causa disto. O Espírito Santo que me deu isso, porque eu fui atrás disto. Fui atrás de relacionamento. Não conquistei isso em oração, em monte, em jejum, não. Foi relacionamento. Ele me deu autoridade, sabedoria e conhecimento. Hoje Ele me ensina tudo e todas as coisas. E não há necessário eu ficar pegando em livros de outros. Ele me ensina tudo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Tu começou a sentir também, foi? Através dela aí, ó. Através dela a outra já começou a sentir a unção. Glória a Jesus. Vê lá aqui para trás de tua. Tem que ser rápido. Vamos derrubar aqui, ó. Glória a Jesus. Aí uma conexão de uma já toca na outra. E a unção vai. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Mais forte dela, Espírito Santo. Mais forte. Mais forte. Glória a Jesus. Glória a Deus. Isto é a unção. Isto é o poder de Deus. Glória a Jesus. Que isto vai mudar a tua vida. E esta unção vai te dar alegria, te dar paz. O que tem de crente que não tem paz? Não consegue nem dormir direito. Está na igreja, está cumprindo, mas não tem paz. Uma vida destruída, uma vida de miséria, mas está na igreja. Porque não aprendeu ainda a ter relacionamento com Deus. Aleluia. Então eu estou dizendo para vocês que não basta só estar na igreja, não basta só estar em culto, não basta só estar orando, não basta só estar com Bíblia. Se chama relacionamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que conhecer. Aleluia. Tem que conhecer. Glória a Jesus. Quer me conhecer? Vai na minha casa, vai dialogar comigo, vai sentar comigo. Aí tu vai começar a me conhecer, é isso aí. Mas a não ser, você só vai ficar ouvindo falar de Mamilton é isso, Mamilton é aquilo. E você ficar naquela confusão. Será que ele é isso mesmo? Vá conhecer ele que tu vai descobrir. Igualmente é com Jesus Cristo. Enquanto tu estiver ouvindo falar é uma coisa. Mas quando tu aprender a conhecer, a tua vida muda. De verdade. Amém? Vamos ficar de pé? E aplaudir o Senhor? Glória a Jesus. Irmão, tem alguém aqui que deseja fazer uma aliança com Jesus? Levanta as mãos. Tem alguém que queira? Eu venho orando pela vida dele, para ele tomar essa decisão, meu irmão. Glória a Jesus. Eu venho orando por isso, tu tomar essa decisão. E chegou, disse, a hora dele vai chegar. Glória a Jesus. Há muito tempo ele está aqui conosco, irmão. E eu venho orando, Deus, aquele menino tem um coração tão bom. Só está faltando ele tomar decisão. E hoje tu deu um tapa na cara do diabo. Aleluia. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Porque o que muda são decisões. Quando a gente toma. Quando a gente toma decisão, tem coisas que começam a acontecer a partir dali. Que é quebrado. Aleluia. Levantou as mãos assim. Disse, Senhor Jesus, eu te peço perdão. Pelas minhas falhas. Pelos meus erros. Senhor Jesus, nesse dia de hoje, te aceito. Como único Salvador da minha vida. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje, eu serei um crente fiel a ti. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Os irmãos recebem ele aí, ó. A senhora também quer fazer aliança com Jesus? Hã? Ele lhe curou de câncer. E a senhora quer fazer essa aliança com ele. Levanta as tuas mãos assim. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus faz. Está vendo o que a unção faz? Alma se rende. É o poder de Deus. É cura, é milagre. Almas.
Como falar mal disto? Como falar mal? Aleluia. Se é a obra completa. Glória a Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Esse dia de hoje, esse dia de eu te hoje, aceito eu te aceito como único Salvador como Salvador da minha vida. da minha Porque vida. Jesus, Jesus, escreve o escreve meu nome o meu no nome livro da vida. no livro da vida. Que a partir de hoje, A partir de eu hoje, serei uma crente eu sou a crente fiel a ti. Minha irmã, seja bem-vinda ao reino de Deus. Aleluia. Os irmãos, recebam aí. Aleluia. Em nome de Jesus, com muita alegria, com muito amor, porque a Bíblia diz que é festa no céu quando as almas se arrependem e aceitam Ele como único Salvador. Aleluia. Festa no céu, queridos. Oh, glória a Deus. Aleluia.